Boa noite a todos, a todos. É uma grata satisfação estar com vocês. Eu sou o professor João Henrique, sou professor do curso de Licenciatura em Educação Especial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou um homem de estatura baixa, de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, tenho óculos na cor castanhos escuros, sobrancelhas pretas. Uso um óculos de armação preto e vermelha. Tenho uma barba que preenche bastante o rosto. E estou vestindo uma camiseta branca. Neste momento eu falo do meu quarto escritório aqui em Nova Iguaçu. E o meu sinal em Libras é o óculos e um topete, que já foi bem maior. Inicialmente pedimos desculpas pelo atraso, tivemos problemas na transmissão online, e aí optamos justamente por transmitir pelo Meet. Então, hoje nós temos uma discussão bastante necessária, dada a conjectura que nós, na universidade, estamos enfrentando. O tema desse bate-papo é a greve e a defesa da universidade pública. Nós temos como convidados o professor Marcos Soares e a professora Patrícia Bastos. É importante esclarecer que, então, os professores farão a sua exposição e depois nós seguimos para o debate, para a discussão, para a conversa, um bate-papo mesmo, uma troca. Então, gostaríamos muito que vocês perguntassem, interagissem, para que a gente pudesse compreender melhor e entender o que está aí em discussão, tá bom? Então, chamo, neste momento, o professor Marcos de Oliveira Soares. Oi, gente, boa noite. Boa noite, João Henrique. Boa noite, Patrícia. As nossas intérpretes, a Dani e a Vitória, intérpretes de Libras. As pessoas estão aqui na sala agora. Bom, eu sou Marcos, sou um homem pardo, careca, uso barba, olhos claros, uso óculos de lente azul, estou com uma camisa polo azul, com um colante aqui, Andes, em greve, porque tivemos assembleia hoje cedo na do Fiscar. Estou aqui na minha casa, na sala de casa, moro em São Paulo, capital. Bom, primeiro quero agradecer o convite feito pela DUR para essa discussão. Acho que a gente está num momento muito importante da nossa greve e, de uma maneira geral, do momento político no país, né? Nós temos aí, só para colocar em paralelo, essa pauta bomba desse projeto de lei que quer criminalizar crianças, meninas, e o que dá, vamos dizer assim, conta do que hoje a relação política que se estabelece, sobretudo no legislativo nesse país. E os desafios que nós temos, aqueles e aquelas que querem uma sociedade que seja para todos e todas, do jeito que as pessoas querem e podem ser, né? Então, eu penso que a greve ela tem um saldo até aqui bastante interessante para a gente pensar essa conjuntura política. E, nesse sentido, vou aproveitar que nós fizemos uma assembleia hoje cedo, na do Fiscar. Eu sou professor do curso de Geografia, licenciatura em Geografia, na UFSCar, um campus na cidade de Sorocaba, está a 100 quilômetros aqui da capital. Estou na vice-presidência do Fiscar, seção sindical, e hoje cedo fizemos uma assembleia, mais uma assembleia, nesse conjunto de discussões que estamos fazendo com relação à greve. Vou aproveitar parte da discussão que fizemos hoje cedo, do conjunto do que foi discutido hoje, das intervenções, para fazer também a minha fala agora. Queria falar de 3 aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro deles, eu acho que é importante a gente ter uma caracterização do governo Lula nesse momento. E acho que a greve ela é muito educativa para a gente entender aonde está localizado hoje o governo Lula. Todos vivenciamos
a pandemia, e durante a pandemia um governo negacionista, um governo bastante difícil para todos nós e para todas. E quando se apresentou, em termos desse governo, a candidatura Lula, penso que todos os setores de vários espectros políticos, mas que defendem liberdades democráticas, enfim, a democracia, mesmo essa democracia que nós temos, se alinharam em torno dessa candidatura, né? E eu acho que foi importante isso para vencer, mesmo que eleitoralmente apenas, esse projeto fascista que ficou no poder durante 4 anos e que, se ficasse mais 4 anos, seria um prejuízo muito grande sobre vários aspectos para o nosso país. Agora, ao mesmo tempo, é importante saber qual foi o projeto que ganhou efetivamente, né? E acho que esta greve tem demonstrado um pouco isso, né? Eu falava agora há pouco desse projeto de lei que mobilizou e ganhou as ruas, as mobilizações, né? Criança não é mãe, estuprador não é pai. Ganhou as ruas e demonstrou. Eu acho que talvez a coisa mais importante hoje para a gente pensar, e pensar também na nossa greve, é isso, é ganhar as ruas. Vocês vejam que quando as manifestações passaram em particular aqui em São Paulo, em Araraquara, os nossos colegas da UFSCar de São Carlos, porque São Carlos está ali a 40 quilômetros de Araraquara, da Universidade, da UFSCar e do Instituto Federal e da região, foram até Araraquara, fizeram uma manifestação. O Lula estava lá. E no dia seguinte, em Guarulhos, particularmente os colegas da Unifesp fizeram movimentação em Guarulhos, também Instituto Federal. Foram 2 manifestações que tiveram uma cobertura da imprensa. Então, quando a gente ganhou a rua, no sentido mais direto, objetivo, a greve também foi alçada a uma condição, né, que a mídia passa a repercutir. Eu acho que isso é uma demonstração inequívoca de que a luta da classe trabalhadora no Brasil, ela precisa combinar essa organização, essa atuação no local de trabalho e a manifestação pública das reivindicações, né? Então, esse PL, por exemplo, ele está emparedado muito em função das manifestações nacionais que aconteceram em várias cidades e que ainda estão acontecendo com relação à sua tramitação, né? Então, eu acho, e estou dizendo isso também, porque o governo Lula, inicialmente, quando o PL foi apresentado, não se manifestou. Quer dizer, talvez se sinta um pouco pressionado por esse grupo de deputados do chamado Centrão, enfim, que lhe faz, de alguma forma, lhe faz muita pressão para que essas pautas sejam levadas adiante, né? Agora, independentemente disso, é do governo Lula a proposta de arcabouço fiscal, né, do ministro Haddad, que já propôs publicamente a limitação, pelo marco fiscal do arcabouço, a limitação da saúde e educação em até 2,5%, que é mais um limitador de recursos, no nosso caso, que podem vir para a educação pública como um todo, né? Tem um relatório do Tesouro Nacional que diz que a flexibilização, é um relatório de abril, a flexibilização de verbas da saúde e educação pode liberar até 131 bilhões para outros gastos. Então, é uma proposta que não está ainda efetivada, mas é uma proposta de retirar recursos da saúde e da educação para outros gastos. Não sabemos quais. Mas, seguramente, é uma proposta equivocada, já que nós temos, no caso das universidades e institutos federais, problemas de várias ordens, né? Ou seja, não é só uma questão salarial, é de contratação de pessoal, de material, de instalações, de estrutura, enfim. Falta recurso para a educação, né? Então, eu acho que é importante para o movimento social como um todo e para nós que estamos em greve nas universidades federais
nos institutos federais, temos um bom balanço a partir da greve, né, uma fotografia do que é o governo Lula hoje. O governo Lula passou a se distanciar de parte dos servidores públicos federais, em particular de nós, não é? No dia de hoje tem um artigo naquele site A Terra é Redonda, inclusive escrita por colegas da UFSCar, e eles fizeram um quadro comparativo, cuja fonte é a Casa Civil da Presidência, e traz o seguinte: auditores fiscais da Receita receberam um bônus de R$ 11.500. Servidores do Banco Central, aumento salarial proposto pelo governo para 2024 de 23%. Polícia Penal Federal, 60%. Polícia Rodoviária Federal, 27%. Polícia Federal, 22%. Docentes do ensino superior e EBTT, 0%. Portanto, alguém pode falar, bom, mas é uma tática do governo Lula de conceder reajuste a um setor que é mais reativo à sua política, porque está pressionado. Né? Hoje, eu falei da Assembleia de manhã porque discutimos um pouco isso. Eu acho que se o governo Lula está pressionado, seja por setores da repressão, como a Polícia Federal, seja pelo Centrão no Legislativo, ele tem que se associar, se ligar, se aproximar dos setores que lhe dão acolhida e apoio. Seguramente a educação foi um setor que muito fez para a sua eleição, vamos dizer assim, e que agora o movimento social como um todo, falei da educação porque estamos na greve, mas os movimentos sociais, sindicais como um todo, podem ser elementos de apoio, de medidas democráticas que possam fazer esse combate à ação, seja do Legislativo, seja, por exemplo, da setores do Serviço Público Federal, que são menos alinhados, né, ao governo federal, e as políticas democráticas, né? Foi a Polícia Federal que, no segundo turno, tentou evitar que pessoas chegassem a postos de votação, sobretudo no Nordeste, onde Lula teve mais votos no primeiro turno, e se confirmou no segundo turno. Portanto, é fundamental para a gente pensar, atuar na conjuntura, ter uma leitura dessa conjuntura. E acho que essa greve, ela está desvelando uma conjuntura e que não é favorável a nós, que não é favorável à educação pública como um todo. Não é? Esse é o primeiro aspecto que eu queria levantar. O segundo é a própria greve. A greve, ela alçou a condição midiática importante, porque ações de rua foram construídas, eu acho que esse binômio é importante, quer dizer, construir a greve no nosso local de trabalho e sair, vamos dizer, para a rua para publicizar as razões, os motivos da greve. Uma avaliação hoje a greve ela tem vitórias ou derrotas? Talvez falar em vitórias e derrotas seja menos verdadeiro para o que está acontecendo. Eu acho que a gente sai de um patamar antes da greve para um outro patamar, eu acho que melhor. Isso não significa que eu estou falando que há vitórias na greve, absolutamente. Não ter reajuste em 2024 a gente pode caracterizar como uma vitória. Mas é verdade também, e acho que é importante a gente considerar, que a revogação da portaria 983 ela é muito importante para os professores da carreira EBTT. E é importante, eu estou dizendo isso porque uma greve federal ela é construída, no meu ponto de vista, sob aspectos de luta e de solidariedade. Luta, solidariedade e sensibilidade política. Ou seja, quando antes Sinasef, para falar de dois sindicatos nacionais, organizam suas bases, começam uma greve, ainda que hajam pautas comuns e pautas específicas, essa possibilidade do retorno e da vitória dessas pautas, ela se coloca, né? Então, acho que é importante ressaltar a questão da revogação da portaria 983, o debate sobre a Instrução Normativa 66, em que pede sobre o revogaço
eu particularmente acho que a gente deveria insistir mais no debate sobre a questão do novo ensino médio, né? A revogação do novo ensino médio, porque é do ensino médio que saem os futuros estudantes das universidades. E me parece que já há, me parece não, já há efeitos nocivos desse novo ensino médio em redes, por exemplo, estaduais como a de São Paulo, para o ingresso nas universidades públicas. Portanto, é um debate que segue, né? Agora, a pauta da greve, a recomposição do orçamento, a gente pautou essa questão, o governo anunciou um valor que ainda não é suficiente, mas essa questão foi colocada, vamos dizer, na ordem do dia, eu acho que ela deve seguir, mesmo quando a greve se encerrar. A questão salarial, ela, independentemente da gente querer ou não, ela vai ser objeto o tempo todo, porque é com o salário que nós sobrevivemos. E quando a inflação, quando não reajuste, o não aumento real e a inflação consome o poder de compra dos nossos salários, isso gera movimentação de categorias profissionais, né? A carreira, acho que é fundamental que a gente escuta e consiga, com o governo, construir mesa específica para a discussão da carreira. Essa não é uma discussão menor, e eu acho que há, por parte do governo, enfim, eu acho que há por parte do MEC, uma política de privatização da educação, e a privatização da educação superior. E talvez isso comece por precarização da carreira docente. Quer dizer, hoje os encargos que nós temos de trabalho na graduação, na pós-graduação, na extensão, em todas as atividades, nas comissões, é uma carga muito excessiva de trabalho. Isso não é correspondente ao valor que nós recebemos de salário. Isso é um fato. Então, acho que há mecanismos de precarização. Nós já tivemos, no governo passado, é verdade, um modelo de privatização mais bem acabado, proposto, que era o Futuris, mas eu não acho impossível que, mesmo nesse governo, proposta, não digo semelhante àquela, mas um pouco nesse caminho, possam aparecer, né? Eu, particularmente, fico bastante preocupado, porque a forma como o governo conduziu os diálogos com a nossa greve até aqui demonstra um total distanciamento da nossa categoria, né? A fala do Lula na segunda-feira com os reitores foi uma fala desrespeitosa conosco, dizendo, inclusive, que há evasão porque as aulas são chatas, não é? Eu acho que ele pode ser o principal líder que o movimento operário no Brasil construiu no século XX, no século XXI, estamos nele. Mas ele não é um professor ou um educador. E, seguramente, a evasão pode ser, sim, por aulas, para o aluno sentir que a aula não lhe completa, enfim. Agora, seguramente não é o principal motivo, não é o primeiro, pelo menos. Se o aluno não consegue chegar à universidade ou ficar nela, esse motivo me parece ser muito mais presente. E isso tem a ver com política de permanência, e tem a ver com recurso financeiro, e tem a ver com orçamento, e tem a ver, portanto, com o governo, e não diretamente conosco. E, por fim, aposentados, né? Então, os aposentados, mais uma vez, ficando de fora de qualquer possibilidade de ganho pelo menos nessa proposição que o governo nos apresentou. O que é muito ruim, porque isso indica que nós temos um movimento que é inversamente proporcional, ou seja, as políticas salariais cada vez menos deixando os aposentados de fora, cada vez mais deixando os aposentados de fora, e as reformas previdenciárias cada vez mais tornando as aposentadorias menos potentes e que possibilitem menos que as pessoas possam sobreviver quando se aposentam com relação ao salário que recebem, né, na ativa.
por fim, eu quero falar o terceiro elemento, que é o movimento sindical como um todo. O movimento sindical no Brasil, que é um debate muito importante. Quer dizer, é muito comum, pelo menos muitos grupos de WhatsApp, ou mesmo lá na universidade onde a gente trabalha, na UFSCar, o debate que apresenta o ANDES, Sindicato Nacional, como um sindicato grevista, e só isso. E como o PROIFES, federação, foi criado também na UFSCar, ou pelo menos um expoente de criação do PROIFES é um professor da UFSCar, a ideia de que o PROIFES é uma federação da negociação, do bom senso, etc. Veja, eu não vou falar aqui de 2012, 2008, 2004, porque essas narrativas de defesa ou de ataque sobre o PROIFES e Andes, não raro traz um histórico. E isso é importante para as pessoas entenderem. Mas eu quero falar especificamente de 2024. Em 2024, o que nós vimos de atuação do Andes e do PROIFES? Qual a diferença entre essas entidades? Eu acho que isso é importante também para a gente pensar o que é o movimento sindical brasileiro no serviço público federal hoje. Nós vimos o PROIFES assinando um acordo, e veja, sem entrar, fazer um exercício aqui, não entrar no conteúdo do acordo, que do conteúdo foi muito ruim. Mas, independentemente disso, o PROIFES, uma federação com 11 sindicatos, das quais pelo menos 4 em greve, e, inclusive, rejeitando a proposta do governo, e o PROIFES assina o documento e assina o acordo com o governo. Isso demonstra uma incapacidade sindical de se entender como um setor minoritário, talvez 10% do que significam as entidades sindicais de professores e professoras em nível federal, talvez até menos, se a gente incluir os institutos federais nesse cálculo, um percentual muito pequeno e com suas bases em greve. Quer dizer, faltou sensibilidade e faltou um processo que é fundamental no movimento sindical, que é solidariedade. Ou seja, a maioria absoluta dos sindicatos, das seções sindicais, que, discutindo a proposta que o governo apresentou, disseram não, a maioria absoluta disse não, e o PROIFES assinou. A pergunta é, por que assinou? A resposta veio dias depois. A resposta foi a carta sindical, enfim, o Ministério do Trabalho concedendo, né, o registro sindical de federação que a federação não tinha. Então, me pareceu que foi um jogo duplo aí, né? A federação que ajuda o governo que ajuda a federação. Achamos um equívoco, um erro imenso do PROIFES em fazê-lo e, portanto, vou repetir, estou falando de 2024. Em 2024, a federação PROIFES teve um papel de linha acessória do governo, o que é muito ruim para o movimento sindical como um todo, o movimento que quer ser combativo, quer ser autônomo e independente de patrões, de partidos e de governos, né? Então, acho que fica também essa leitura. Ao contrário disso, o Andes e o Sinasef também, acompanhamos muito as ações do Sinasef, tem tido uma postura de diálogo, de ação de rua, de mobilização, de organização, né? E me parece que tem se apresentado como um movimento sindical bastante responsável com a sua base, e é por isso que estamos aqui ainda na greve, né? Finalizo com isso. Hoje cedo fizemos uma assembleia da UFSCar, seguimos na greve, um pouco naquela linha da solicitação do Comando Nacional de Greve do Andes, com aquelas 3 questões que foram apresentadas. Mas sobre isso, acho que no debate a gente pode falar um pouquinho também, né? Acho que eu fico por aqui, já falei 22 minutos. Peço desculpas, pensei em falar no máximo 20, mas é isso. Obrigado.
Muito obrigado, professor Marcos, pela exposição, por, né, ajudar-nos a compreender bastante essa conjectura. De antemão, agradeço muito pela sua disponibilidade no tempo e de poder trazer toda a situação que nós estamos passando. Ainda mais que você faz parte do comando local de greve aí, né, da seção sindical da DOPSCAR. Então, bastante, são bastante atividades que estão sendo realizadas, né? E semana a semana, cada semana um novo desafio, uma nova decisão a ser tomada, né? Agora, chamo e convido a professora Patrícia Bastos para se apresentar e fazer a sua exposição com a situação atual da greve, né? Patrícia Bastos, que é professora nossa aqui na Universidade Federal Rural e diretora da Associação de Docentes da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Eu quero agradecer a João, né? E aí eu vou fazer minha descrição, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, baixa, tenho 1,68 m, cabelos grisalhos, uso um óculos de aro preto, a minha pele é morena, eu sou parda, atrás de mim tem alguns quadros que eu gosto muito, à esquerda a Frida e à direita a Frida também, e eu estou com a camisa nossa da greve docente do movimento sindical. Seu microfone fechou, Patrícia. Opa, fechou sozinho. É um pezinho no óculos, né? Que que significa Patrícia. E aí eu agradeço a oportunidade da gente estar conversando com você, João, e com o Marcos, né? E vamos tentar falar um pouco. Muito do que eu ia falar, o Marcos já falou, então eu acho que eu vou tentar não ser redundante e vou tentar ser bem sucinta, e eu fico muito envergonhada nesse tipo de atividade, tá? Então, eu levo um tempo para poder conseguir me entrar. Então, a gente teve no ápice da greve 62 instituições, né? Essa greve já dura mais de 60 dias. Nós, da Rural, não entramos no primeiro momento, nós entramos em maio, né? No final de maio já, então nós vamos para 4 semanas de greve, né? Muito relativo à própria conjuntura da nossa universidade, alguns acontecimentos, né? E uma obediência muito forte à nossa Assembleia, à nossa base, que não fez a adesão no primeiro momento, né? E aí, a gente tem várias questões, né, que eu acho importante serem colocadas. Primeiro, que essa é uma greve da educação, né? E aí você tem os 3 principais sindicatos, né, chamando ela e indo para o debate e para as mesas de negociação, principalmente Sinasef e o ANDE, mas a FASUBRA também. Então, isso eu acho importante. A gente não é só uma greve dos professores, mas é uma greve dos técnicos e dos professores EBTTs, né, das escolas técnicas e tecnológicas, de educação básica, técnica e tecnológica, dos institutos federais. Isso faz uma diferença. Nessa questão, a gente não tem só a questão salarial como o principal elemento, mas é um elemento fundamental, porque nós tivemos perdas salariais muito grandes nos últimos anos, né? Desde 2016, a gente tem sofrido o impacto, né, muito grande nas universidades e na vida dos professores, mas isso também não é a questão central da greve também, né? Eu acredito que a questão central da greve é melhores condições, não só salariais, mas de trabalho também, né? As universidades, elas tiveram muito dos seus recursos retirados, né? E essa greve, ela também é uma greve para que a educação, de uma forma mais concreta e mais complexa, funcione melhor, né? E aí eu tenho alguns
eu concordo com o professor Marcos quando a gente vai falar de vitórias, e derrotas. Eu estou no momento que eu não acho que a gente tenha grandes vitórias, mas também não consigo ver a gente como derrotado na luta. Mas também acho que o governo sai derrotado disso, né? Eu acho que o governo sai fragilizado desse processo, muito grande, porque a sua base, que faz uma militância mais aguerrida, né, se sentiu muito... eu vou usar uma expressão que talvez seja o que eu sinto, né? Eu me senti muito entristecida nesse processo. Esse processo me entristeceu muito. E como eu sou funcionária pública desde os 19 anos, porque eu fui professora dos anos iniciais, né, na Prefeitura do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eu sou uma professora da luta sindical antiga, que venho, antes de ser da ADUDER, do Sindicato da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu era do CEP, que é o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, que é o maior sindicato da América Latina, onde tem todos os profissionais, professores, merendeiras, serventes, todo o pessoal de apoio dentro desse sindicato. E eu participei de muita, né? Então, essa não é a minha primeira greve, né? Eu, com toda sinceridade, eu não sei se é a idade, né? Porque eu sou uma mulher de 53 anos, no final de carreira, eu não sei se é a idade que me fez ficar entristecida, ou é a própria angústia de ver um governo que está muito, né, muito nas cordas por um Congresso que capturou o seu orçamento. Isso é uma coisa que me deixa muito angustiada. Eu, cada vez que vejo as políticas de austeridade do Executivo, eu vejo um abandono das causas que fez eu militar durante tantos anos como professora, como sindicalista e como como agente política nesse país. E isso é um momento que me deixou muito fragilizado nesse momento de greve. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a categoria acertou ao entrar em greve. No primeiro momento, eu fiquei meia receosa e falando, será que é o momento? Será que não é o momento? Fiquei meio observando o movimento e hoje, Patrícia, nesse momento, dia de 18 de junho, eu digo para vocês que eu acho que a greve foi uma acertada. A gente colocou na rua, a gente conseguiu ter uma visibilidade e conseguiu provocar o governo e chamar esse governo para as mesas de negociação. A gente tem um histórico do Andes, eu que estou na Universidade Pública faz 18 anos, daqui a 2 semanas, eu já participei de outras greves junto à universidade e com o nosso sindicato. Pela primeira vez em muitos anos, né, eu vejo um sindicato disposto a um processo de negociação. E acho que é até muito injusto quando eu vejo algumas mídias alternativas chamar a gente, dizer que a gente está radical e está inflexível na luta, né? Eu acho que pela primeira vez eu estou vendo um Andes disposto a negociar, participando dessas mesas, sendo propositivo, né? Eu que participei do Comando Nacional de Greve, fui 3 vezes a Brasília participar do Comando Nacional de Greve, eu vi que tem muitas disputas internas intensas, mas, ao mesmo tempo, tem uma condução e um crescimento, né? Talvez pelas pessoas que participaram disso, né? E aí a gente tem forças sindicais muito existentes no Andes. O Andes não é uníssono, né? O Andes é variado e tem correntes dentro dele, e essas correntes elas estão em disputa no processo do próprio encaminhamento da posição sindical, mas eu observei um sindicato que estava disposto a construir negociação e construir alternativas, inclusive para o governo, reconhecendo que esse governo não é o que a gente deseja, mas é o governo possível atualmente, e não é um governo fascista.
não é um governo de extrema-direita, não é um governo de direita, e tem um reconhecimento de que ele está capturado por esse Congresso e por essa forma de distribuição financeira que a gente está submetido. Um Congresso que capturou o orçamento, e esse orçamento ele simplesmente estrangula alguns setores, e principalmente os setores da educação e da saúde, né? E aí, não é à toa que a gente vê alguns PLs que têm como característica uma opressão muito grande, principalmente das mulheres, né? Como esse PL que o professor Marcos iniciou a fala dele, chamando a gente a esse debate, mas a gente também tem um crescimento de políticas que as pessoas chamam de pautas de costumes, e eu não gosto dessa expressão, mas também não estou nesse momento construída para apresentar, mas acho que é um congresso de extrema-direita que, obviamente, né, não deseja que a sociedade seja uma sociedade que seja capaz de enfrentamento e é capaz de mudanças reais. E aí, quando você quer aprisionar a sociedade, né, dentro de uma perspectiva de uma análise histórica, e eu sou historiadora de formação, a gente tem algumas formas de opressão e de silenciamento, né, que vem da tradição política, o aumento dessas opressões faz com que as pessoas olhem para frente e vejam um horizonte de expectativa nebuloso, né? Então, a gente olha e não consegue enxergar muitas saídas. E aí essas pautas, né, que são feitas para assustar a sociedade, ela não permite que a gente discuta o que, de fato, é importante para uma sociedade ser mais democrática e mais justa. E, nesse sentido, os processos de opressão têm que afastar a gente dos espaços que são espaços de debate, aonde essas pautas elas são tratadas à luz de uma racionalidade, e não numa questão de convicção religiosa ou de medo insano ou de paixões, né? E a educação, ela tradicionalmente é um lugar que é apaixonante, né? Eu acredito nisso, tanto é que eu sou professora há tantos anos, eu sou professora há 34 anos, eu acho ela apaixonante, eu acho vibrante, e acho a pesquisa um lugar que me emociona, mas a educação não é o lugar que essas emoções nos guiam. Elas são partes desse todo, porque nós não somos seres isolados, não somos máquinas, mas não é isso que conduz à construção daquilo que a gente ensina e pesquisa. Então, é muito importante que esses espaços onde as pessoas são chamadas a pensar nessa sociedade para além do desespero, para além do medo, para além das perdas, para além de tudo, esse espaço que tece esperanças e tece possibilidades reais de alternativas, esses espaços sejam silenciados, né? Então, a gente tem a educação como um espaço aonde você precisa silenciar. A educação ela não nasce para ser esse espaço revolucionário, ela nasce para conformar os corpos. Eu acho que isso é importante a gente pensar, não a educação, desculpa, a escola e a universidade, ela nasce para conformar os corpos. Mas a entrada de outras faces, outros rostos, outras pessoas nesse espaço que tradicionalmente foi construído para ser elitista e reproduzir uma sociedade opressora, faz com que esse espaço seja múltiplo e tensionado. Então, a gente tem, no século XXI, uma mudança real das faces e dos corações e das mentes que estão dentro da universidade e que estão dentro dos processos de escolarização, seja nos institutos federais ou nas universidades. Essa modificação, ela traz uma forma diferente de pensar a sociedade. E isso gera e assusta uma elite que tem um pensamento agrário, opressor, machista, branco e sexista, como é a sociedade brasileira. Nesse sentido, quando essa universidade, que
traz o diferente. E aí eu acho que é bem interessante a gente olhar aqui na face das pessoas que estão nesse encontro com a gente, no rosto das intérpretes, na minha face, na face do Marcos, na face do João, o quanto essa universidade hoje está diferente. Ela não é aquele espaço tradicional. E você vai mudar o intérprete ou você não está me ouvindo? Ok. Eu vou aguardar a intérprete modificada. Gabriela? Então, deixa eu continuar, mas mesmo assim vai ficar pequenininho a intérprete, mas ela vai subir na tela. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar por que esse movimento grevista ele nasce. Ele nasce, ao mesmo tempo, numa tensão entre um governo que está aprisionado e que não é o que a gente votou, mas que está aprisionado por um Congresso majoritariamente de direita e extrema-direita, que capturou esse orçamento e, dessa forma, capturou as ações desse governo. E essa greve ela surge numa tentativa de pressão, mas também ela abre um espaço de diálogo e de dizer que a gente precisa de mudança. Nesse sentido, é importante a gente compreender como essa sociedade e como o movimento de greve ele não está fora desse contexto maior. Ele não é só de um grupo de professores, né, de técnicos administrativos, tentando ampliar a ampliação salarial. Ele é um espaço em que a gente chama a sociedade, chama esses grupos sociais para pensar uma sociedade mais democrática e inclusiva. E, nesse sentido, a gente precisa de ampliação de verbas para a universidade, porque as nossas pesquisas continuem sendo desenvolvidas e para que a nossa sociedade, de fato, esteja no espaço de diálogo. Nesse sentido, eu acho que tem vitórias nessa greve, que é o próprio espaço de dizer que a gente não está satisfeita, e não estamos satisfeitos, né? Satisfeitas e satisfeitos, e que a gente precisa de uma transformação social real, e que esse governo é um governo que nós ajudamos a eleger, que nós lutamos muito, e eu falo isso me colocando nesse lugar. Eu lutei muito, fiz muita campanha, fui para a rua, a gente mora num estado, o estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente captado pelo bolsonarismo, e eu moro numa cidade do interior chamada Rio das Ostras, onde o imperativo bolsonarista é presente. Então, nesse sentido, a nossa greve ela não é só uma disputa por salário, ela é uma disputa pela essa universidade inclusiva, socialmente referenciada, continuar existindo, gratuita, democrática, laica, socialmente referenciada. Né? Isso é importante, porque dentro das pautas que nós temos, existem várias questões que estão dentro dessa disputa orçamentária. Porque, nesse sentido, para onde vai o financiamento? Quando a gente financia uma pesquisa que tem um caráter social, a gente está colocando na pauta e no gasto ou no investimento, né? Que eu acho que a educação realmente não é gasto, é investimento, a gente está colocando outras questões, né? E transformando essa sociedade. E acho que essa universidade, com essa cara que ela começou a se formar a partir dos anos 2000, né? No século XXI, ela é uma cara que assusta muito. E eu acho que ela tem que assustar mesmo, porque essa sociedade precisa profundamente ser modificada. A gente tem que ter no nosso horizonte de expectativa de futuro algo que seja mais acolhedor, que a gente não se sinta tão assustados, né? Que a gente não tenha tanto medo do futuro, que o futuro não seja tão assustador e que a gente veja a possibilidade de um fracasso social muito grande. Então, eu acho que essa greve ela também tem esse caráter de chamar a sociedade
a pensar num futuro mais democrático, né? E é isso, é muito mais um extravasamento de sentimentos, a minha fala com vocês, do que uma questão muito objetiva sobre o que a gente, sobre as questões da greve. Mas e a gente está na luta e vamos transformar a sociedade e, de preferência, tirar todos esses entulhos que o governo anterior colocou na educação, né? E tirar todos esses e fazer um grande revogaço, né? Mas também investir nessa universidade que, de fato, transforma a sociedade, né? Porque ela transforma a sociedade não porque ela é transformadora, mas porque ela forma pessoas que vão transformar a sociedade, né? Bem freiriana, né? Uma sociedade, a universidade forma pessoas e essas pessoas transformam a sociedade que precisa ser transformada muito. A gente precisa de uma sociedade mais democrática, justa, inclusiva e absolutamente menos racista e machista. João, é o que eu tive. Obrigado, Patrícia, pela exposição, pelo diálogo, pela abertura, por ter aceito esse convite. Assim como também reitero os meus agradecimentos ao professor Marcos, também de prontidão de ter aceito. Então, agora nós partimos para o segundo momento, que é a discussão, a conversa, a troca, as dúvidas que vocês tiverem, as colocações que vocês desejarem sobre a temática, né, que é a greve e a defesa da universidade pública. Alguém no chat, não vi nenhuma pergunta, mas alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma colocação? Neto, que se levantou a mão, quer dizer, você vai usar o microfone? Eu posso falar? Eu acho que talvez eu vou me expressar melhor. Sim, sim. Você se apresenta também, por favor. Tá bom. Olá, gente. Olá, Marcos, Patrícia. Olá, João. Obrigado a todos. A intérprete também, a Dani. Eu sou o Neto. Eu sou ex-aluno do curso de licenciatura em Educação Especial. Eu estava fazendo minha terceira licenciatura numa universidade pública. Eu sou cria da UF e já tive a oportunidade de participar de 1 milhão de greves, porque eu sei que a gente é sempre resistência, a gente sempre vai lutar, a gente sempre vai, seja governo de direita, seja governo de esquerda, a gente sempre tem que combater aí, lutar pelos nossos direitos, né? Nenhum direito a menos. Uma coisa que me espantou muito nessa greve, na verdade, é a ausência de luta de alguns professores do curso de licenciatura em Educação Especial, porque eu não sei, eu só sei que me entristeceu muito essa ausência de luta. Hoje eu já dei entrada na minha saída, porque o que acontece com a Rural? A Rural está sem o DCE, ela está em processo de eleição do DCE, foi interrompida a eleição do DCE por conta da greve. O curso de licenciatura em Educação Especial, por não ser novo, ainda não existe uma representatividade. A representatividade que existe funciona como alunos, como uma espécie de monitoria e tutoria que vai chegar e vai falar, está faltando esse trabalho, está faltando aquilo, tá? E a primeira nota que a Rural emitiu foi que ficaram suspensas as aulas e a coordenação do curso falou, não, tudo bem, é aula. Como é um curso de educação à distância, a gente faz vídeo tutoria, a gente vai continuar como se nada tivesse acontecido. Enfim, em outras coisas, eu tentei entrar em contato com a DU, não tive resposta também sobre a denúncia que eu fiz em relação ao curso, entendo que existe uma demanda muito grande. Acho muito interessante que esse conteúdo que vocês estão passando pudessem estar presentes para todos os alunos do curso de licenciatura em Educação Especial, porque imagina vocês, professores, um curso EAD
que o aluno não conhece a realidade de uma universidade pública. Ele não sabe a necessidade de um bandejão, ele não sabe a necessidade de bolsas de permanência, ele não sabe a necessidade dos técnicos administrativos, que é esse cara lá que vai ajudar ele na hora de qualquer problema que tiver, não vai ser o professor, né? Então, me entristece muito. Hoje eu sou ex-aluno, tá? Eu saí do curso de licenciatura em Educação Especial, já dei a entrada, por quê? Porque eu me senti totalmente sem voz. Os estudantes não tiveram vozes. Eu acho interessante ter esse espaço aqui. Esse espaço poderia estar sendo mais aberto, mas a gente não teve voz. E quando a gente não tem voz, é como numa ditadura. A gente tem que exilar, a gente tem que sair e voltar quando o negócio estiver bom. Porque se o professor ele continua furando greve, marca uma reunião com vocês, com umas decisões anteriores do colegiado, dizendo tudo já dito, fica muito fácil. Então, como eu mandei um e-mail, eu preferi gravar aqui agora, participar aí da minha cara a tapa aí, para que vocês cobrem dos professores de licenciatura em Educação Especial posicionamento consciente, que se citar no nome muito consciência, né? Ser amigo do outro professor, porque na hora que for aumentar salário, na hora que for permanecer salário, serão salários de todos, a luta são de todo mundo. Tá? Então, só queria registrar a denúncia que eu fiz por e-mail, aqui por você e por vocês também. Acho que minha denúncia tem tudo a ver com a greve, porque para mim greve é luta, greve não é ficar parado, a mídia adora falar que grevista fica parado, é mentira, existe atividade de greve, existe atividades que são fundamentais, e é isso. Obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado, Neto. Deixa eu só fazer um paralelo, desculpa. A desculpa que eles colocaram na reunião, que foi reunião, que eles têm os terceirizados deles, que são os nossos intérpretes maravilhosos, e que se continuasse com a greve, eles poderiam perder o emprego deles. Aí eles sensibilizaram os estudantes que são da educação à distância, não tem, infelizmente, uma participação ativa na universidade, então foi muito fácil sensibilizá-los em relação a isso. Mas eu, com certeza, todo o meu apoio aos terceirizados também. Mas eu acho que foi uma falta de... Nem sei o nome certo. Acho que não tem o nome acadêmico para dizer sobre essa atitude que eles tiveram. Obrigado, Neto, por colocar e justamente ajudar a compreender e também essa situação da Rural. Gostaria, depois eu farei a minha fala, né? A Patrícia gostaria de se pronunciar. Oi, Neto, a gente tem um comando local de greve, eu não estou na comunicação, então não sei se a gente recebeu o seu e-mail. Eu até partilhei com o João o e-mail para que mandar para o comando local de greve, então eu não tenho como responder isso para você, se não foi, se a gente não recebeu em relação a isso. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente está em greve, a gente também está em greve para que os intérpretes não sejam terceirizados, né? Porque os intérpretes é uma área que foi no governo anterior, né? Que eu não gosto de citar o nome, porque eu não gosto mesmo de citar o nome. Ele extingue o cargo de intérprete, né? Então, a gente tem a situação do terceirizado hoje, dos intérpretes, muito em efeito dessa luta que a gente está chamando de entulhos. Um dos entulhos é que a carreira de intérprete retorne, que é fundamental. Como é que você quer uma escola? Como é que você quer uma educação, né? Seja básica ou superior, se você não dá acessibilidade a todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. Essa greve, ela não é só uma... É isso que eu estou falando, que eu falo. Greve de professor nunca é só uma greve só por salário. Ela é uma greve de salário porque ninguém aqui é sacerdote da educação, sacerdócio, freira, padre, ou qualquer outra possibilidade religiosa. A gente é trabalhador e, como trabalhador dentro de uma estrutura de um país capitalista, a gente precisa de salário, né? Então, é inegável isso. Mas, ao mesmo tempo, a luta do professor é uma luta por melhor condição de trabalho. A melhor condição de trabalho não é só para a gente, mas é para os alunos também e é para vocês. E o curso de educação especial,
ele é um curso da universidade, e o nosso calendário foi suspenso. Não teve diferença. Foram os calendários suspensos. Calendários do presencial, do EAD e da educação e do ensino médio. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente compreender isso nessa luta. E a luta é uma luta coletiva. Terminei. Obrigado, Patrícia. Professor Marcos, gostaria de fazer uma colocação? Estou consultando você. Eu gostaria, sim. Ótimo. Não, primeiro dizer que também na UFSCar, com a greve, só essa questão de intérprete de Libras também, obviamente, pegar o exemplo, as reuniões do Conselho Universitário, que sempre tem intérpretes, passaram a não ter, porque não vamos... e a gestão teve o bom senso de não produzir, vamos dizer assim, um ruído nesse sentido e respeitar o movimento acontecendo. Mas eu queria falar para o Neto, eu acho que hoje, também e é engraçado falar isso do movimento estudantil, porque 2015, que não tem muito tempo, nós tivemos aquele grande avanço da luta estudantil com as ocupações, né, das escolas do ensino médio, principalmente. E aquela geração, depois, boa parte foi para a universidade, boa parte para a universidade pública. No entanto, e talvez a gente tenha que também fazer essa discussão mais no macro, né? Quer dizer, as entidades que organizam o movimento estudantil, né, como é que elas estão? Por que eu estou dizendo isso? Na UFSCar também há problemas, são 4 campi. E, para você ter uma ideia, eu trabalho num campus que não tem a representação de DCE. Então, a luta estudantil no campus que eu trabalho é pelo CEAS. A gente fez uma reunião hoje, depois da nossa assembleia, docentes, TAs e CEAs, para organizar, pensar essa questão da continuidade da greve, enfim. Né? Agora, há uma questão que eu acho muito importante. O neoliberalismo, para alguns autores, é um novo modelo civilizatório. E nesse novo modelo civilizatório, problemas imediatos, soluções imediatistas. E não estou dizendo que seja menos importante alguém ter preocupação em perder o emprego e, portanto, agir desta ou daquela forma. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que todo mundo é enredado nessa situação. Né? Eu acho que quando a gente faz... Eu acho que a greve desvelou muito da dinâmica das universidades, essa dinâmica produtivista. Então, os professores... Né? Hoje, na Assembleia, a gente falava que uma professora chegou a dizer, não na Assembleia, mas, enfim, relatou a outros colegas, que aproveitou a greve para colocar em um dia 2 artigos que estavam precisando ser finalizados, coisa do tipo. Né? Que é uma demonstração de que o nosso cotidiano de trabalho tá muita coisa para fazer pelo tempo que nós temos para fazer. Isso tá errado, vamos dizer assim. Né? Agora, a última coisa que eu queria dizer, porque envolve o movimento estudantil, hoje, nessa reunião que fizemos, os estudantes disseram: o saldo da greve até aqui é positivo porque unificou as categorias. Na UFSCar, os alunos decretaram greve na graduação e desvelou a necessidade de organização e mobilização. Quer dizer, quando a gente tem consciência disso na prática, na luta, isso sugere que o próximo período possa ser bastante interessante do ponto de vista da nossa mobilização nas universidades e, se possível, comunidade das categorias que compõem a comunidade acadêmica. Né? É isso. Muito obrigado, professor Marcos, né? Também pelas provocações e ajudar também entender que muitas das situações que nós enfrentamos são situações que também acontecem em outras universidades, em outros campos, em outros espaços, né? Nós estamos inseridos, embora em realidade, em localidades diferentes, mas muitas coisas se fazem presentes, né? E a fala do Neto, eu entendo justamente a preocupação de um estudante que se entende a necessidade da luta e da reivindicação, né, que tem conhecimento justamente do percurso de um processo
para conquistar os seus direitos e as melhorias de condições de trabalho. E aí, justamente, eu coloquei para ele que é um aluno, ele, pela sua postura, pela sua conhecimento, ele é um aluno muito importante para a universidade, para o curso. Disse para ele que eu reforço aqui, né, para todos, que eu lamento muito que ele tenha preferido desistir do curso, mas eu acho que ele continuará estudando educação especial em outros lugares, né? Só lembrando, então, que essa daqui é uma atividade de greve, né, que o meu grupo de estudos e pesquisa estamos fazendo junto com a Associação de Docentes da Universidade Rural, né? E eu acredito que muitas das questões que acontecem perpassa também por outros cursos, com outros professores, porque a greve, ela também, existe muitas forças contrárias, forças de pessoas que também não entendem a importância, e também temos uma outra situação que eu acho que é importante de ser colocada, que, aí no meu ponto de vista, a universidade não pode faltar a greve. Então, a forma como a universidade tomou as decisões é bastante complicado. As decisões como a universidade definiu, primeiro por suspensão das aulas, depois por suspensão da lecionação, praticamente deixa à margem muitas questões. É praticamente autorizando, dando aval para os professores, tipo assim, não trabalharem. Os professores que não querem fazer greve, né, vamos dizer que a greve é um direito individual, constitucional, né, é como se desse um direito de não trabalhar. Né? É muito esquisito como foi decidido, né? Mas é uma decisão do Conselho Máximo e que cabe aí todos os professores respeitarem. Nessa direção, eu gostaria de perguntar para os professores, ao Marcos e à Patrícia, o seguinte: será que depois de alguns anos, vamos lembrar, 10 anos para cá, desde os movimentos de 2013, de junho de 2013, nós tivemos muitas questões que passaram e ocorreram na universidade. E hoje, na minha leitura, principalmente pós-pandemia, as pessoas desacreditaram muito da greve. A força, a mobilização existe uma resistência, mas eu penso, no meu ponto de vista, a minha avaliação, não posso estar equivocado, mas eu penso que houve, em 2012, a greve que eu participei como aluno, a mobilização foi muito maior e durou muito mais tempo. Então, hoje, como professor, eu vejo que, e dentro da minha experiência, da minha localidade, eu vejo que a compreensão da greve, da sua importância, ela ainda ela não, ou não é tão bem compreendida, ou ela é relegada ao segundo plano. Enfim, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre hoje, sobre a própria participação, o entendimento da greve pelos próprios colegas, assim, como que vocês veem isso, né? E também perguntar para vocês, eu acho que vocês têm conhecimento, de trazer duas questões, eu acho que são fundamentais, sobre a questão da assistência estudantil, que é justamente que eu acho que não houve nenhum direcionamento do governo voltado para isso, né? Porque eu acho que foi pautado a assistência estudantil e até onde eu sei, parece que não houve uma resolução. E sobre esse novo PAC, né, que nós temos, qual é a visão que vocês têm diante daquilo que foi destinado, dos recursos para as instituições, né? Vamos começar com o convidado principal, o convidado, né, de fora, o professor Marcos, por favor. Obrigado, João, pelas considerações e pelas questões colocadas. Vou tentar falar um pouquinho
delas. Primeiro, queria dizer, se lembrou 2013, muito rapidamente. 2013, há avaliações, e o termo da moda, narrativas diferenciadas para aquilo que aconteceu em 2013. Alguns consideram que a extrema-direita começou a se organizar em 2013, o que pode ser verdade. Mas as lutas de 2013 começaram com o movimento Passe Livre, movimento estudantil. Salvador, Florianópolis, depois São Paulo. Movimento Passe Livre, um movimento absolutamente legítimo do movimento estudantil com relação a... que tem a ver diretamente com essa discussão nossa, de deslocamento até o local onde vai estudar, seja na educação básica, seja na universidade. Também um critério, do meu ponto de vista, que ajuda a permanência dos estudantes nas universidades. Tanto que o movimento de direita se organizou, e um deles chama-se MBL, justamente para produzir a confusão, inclusive, né? MPL e MBL. E acho que de 2013 para cá, a direita passou a... E eu quero fazer uma conexão com uma fala inicial minha, ganhou as ruas. E a esquerda, ou setores democráticos, enfim, esquerda, se recuou, né? Quer dizer, recuou a sua posição. Então, acho que assim, eu insisto nisso. Eu espero que a gente consiga analisar e avaliar a greve como um movimento necessário e que precisa ganhar as ruas como movimento reivindicatório e outros tantos movimentos reivindicatórios. Essa discussão apareceu também na UFSCar. A greve é o principal instrumento, a greve deve existir. Interessante que muitos colegas que falavam de outras formas de luta, via de regra, não apresentaram quais formas de luta, que não a greve. Não estou dizendo que não existam outras formas de luta. Pressionar parlamentar é forma de luta. Fazer um dia de paralisação é uma forma de luta. Dar uma aula crítica pode ser uma forma de luta, numa perspectiva não doutrinária, claro, mas pedagógica, quero dizer, dialógica. Agora, luta efetiva e mais eficaz que a greve não existe. Então, a gente não precisa inventar coisas que a história do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, já demonstrou. A greve é o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. Não é o único, mas é o principal e o mais efetivo. É o que nós estamos vendo agora. Eu espero que a gente possa fazer essa leitura, enfim, e ter isso, vamos dizer, pavimentado, né, assentado, porque outras lutas virão. E não dá para todo movimento pré-greve a gente falar, a greve é o principal instrumento, não é? Aí a gente traz... Por isso que é importante começar bem uma greve, fazê-la, e quando decidir paralisar de forma adequada, para que essa experiência possa ser uma experiência com a experiência com qual as pessoas possam depois digerir, pensar e falar, não, a greve, ela teve ganho aqui ou perdeu ali e tal, mas ela foi efetiva. Então, acho que a greve é uma disputa, porque é um debate também bastante ideológico, né? A greve, para muita gente, parece que assim, é a ação mais extremada, e não é um direito, inclusive, como outros tantos nós temos, né? Um direito democrático. A questão da assistência estudantil eu acho que é fundamental, hein? Eu não sei como essa discussão está na Federal Rural, mas na UFSCar, por exemplo, nós tivemos uma gestão anterior à atual que, de certa forma, vamos dizer assim, namorou com o bolsonarismo, antes do Bolsonaro ser o presidente, inclusive. Estou dizendo porque, assim, fez defesa pública do futuro e tal, e aquela gestão não tinha como a centralidade política de permanência. A atual gestão tem. Tanto que sempre, quando há uma discussão no Conselho Universitário com relação a cortes, com relação à não chegada de verbas, não raro, a própria gestão já anuncia, olha, a gente não vai mudar a política de permanência, as políticas de permanência. Elas são fundamentais. Se o governo
tem preocupação com a educação, e aqui eu não estou colocando em dúvida, mas se tem que demonstrar isso. Uma das formas de demonstrar isso é manter os estudantes. Isso que a Patrícia falou é uma verdade. A universidade hoje, ela tem corpos e rostos diferentes de 20, 30 anos atrás. Isso tem a ver com uma política de acesso de comunidades mais periféricas, mais vulneráveis, mais empobrecidas da população brasileira. Elas têm que entrar e ficar. Para isso tem que ter dinheiro. A questão ela é objetiva, né? Então, eu espero que, nessa perspectiva, o orçamento que é necessário para que as universidades funcionem até o final do ano venha efetivamente. Quer dizer, mesmo se a greve acabar, se o orçamento não estiver todo garantido, essa luta tem que continuar ao longo deste ano. Com relação ao PAC, é interessante porque, de fato, tudo aquilo que foi anunciado, talvez não nos detalhes, mas o valor, por exemplo, já era previsto isso, né? Agora, eu acho que o anúncio, hoje na Assembleia, alguém falou que não foi uma reunião com reitores, foi a expressão foi algo como um canteiro de obras, alguma coisa assim, né? Um anúncio de um canteiro de obras, porque expansão da rede, campus e tal. No caso da UFSCar, a gente falou de uma proposta Kinder Ovo, o pessoal brincou, né? Você tira o ovo e tem uma surpresa ali, que é um campus novo, numa cidade, São José do Rio Preto, que é uma cidade que já tem universidade, tem estrutura, enfim, não sabemos exatamente por que ali. Agora, a gestão não sabia que a proposta era de expansão naquela cidade e para a UFSCar. Então é importante que a comunidade acadêmica abrace essa ideia. Não somos contra a expansão da rede física, não somos contra a expansão de novos campi universitários pelo Brasil. Agora, está difícil manter 4 campi. Mais um vai ser mais difícil. Quer dizer, como que é isso? É disso que a gente está falando, a expansão com responsabilidade. A educação não é... A educação não pode ser um experimento. A educação tem formas de acontecer, tem que ter estrutura, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso, tem que ter laboratório, tem que ter prédio, tem que ter biblioteca, tem que ter RU, tem que ter política de permanência, tem que ter bons salários, tem que ter servidores contratados adequadamente. Para você ter uma ideia, na UFSCar, se eu não me engano, são 60% ou 70% de evasão de TAs por conta salarial, que fazem outros concursos em 5 anos. Eu sou de um curso que agora conseguimos um técnico administrativo concursado, mas ficamos um tempo sem secretária do curso, que prestou um outro concurso, um salário superior, e foi. Isso gera essa movimentação, né? Os baixos salários geram essa movimentação. Então, tudo isso, porque a educação é investimento e é muito investimento. Isso a gente constrói a possibilidade de ter um país mais democrático, seguramente mais democrático, mais participativo, né? Então, assim, eu vejo com um certo temor o anúncio do PAC. Não sou contrário absolutamente à expansão e à alocação desse recurso na educação, é muito bem-vindo, mas é preciso uma discussão mais a miúde sobre essa expansão de campi, porque senão a gente pode ter os famosos elefantes brancos aí por aí, com problemas e problemas para gestões administrarem, né? Acho que é isso. Obrigado. Passo agora a palavra para a professora Patrícia. Ok. Eu acho que o PAC ele não atende a recomposição salarial, a recomposição do orçamento das universidades, porque ele também é anunciado como uma recomposição do orçamento. E ele não eu acho que isso é importante a gente colocar. Então, eu tenho reticências sobre ele. Por várias questões também, o anúncio de uma expansão, eu tenho preocupação com o anúncio de uma expansão, né? Porque é claro que é louvável expandir, mas a gente tem que garantir a permanência desse aluno, e aí eu já dialogo contigo sobre o atendimento e a permanência estudantil. Acho que isso é um movimento, como a universidade mudou de face, como eu falei,
ela também mudou as necessidades e as suas necessidades de cobertura, eu chamo de cobertura sobre isso, né? A gente tem hoje um percentual de aluno que precisa de outras questões que não eram tradicionalmente necessárias. A gente tem uma face muito distinta, né? A inclusão garantiu uma série de pessoas que antes eram alijadas desse lugar. E essas pessoas, e esses corpos novos que ocupam esses espaços, eles têm outras necessidades. Então, a gente precisa, de fato, garantir o atendimento e garantir a permanência estudantil, né? E aí, o que foi anunciado pelo governo não recompõe o orçamento e não atende a todas as necessidades da universidade, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. E aí, conforme vocês estavam conversando, eu estava aqui lembrando, quando eu era professora de educação básica, e eu lembro que eu dava aula para a antiga quinta série, sexto ano, e uma das disciplinas é Egito Antigo, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, a gente estava em plena greve, né? A gente estava entrando numa greve grande do CEP, uma greve daquelas bem intensas, que a educação básica sofre, que é muito intensa, na rua, levando spray de pimenta, gás lacrimogênico. E eu lembro que quando a gente retorna, a primeira coisa que vem na aula é sobre uma greve, né, e sendo bem anacrônica, porque a expressão greve ela só é usada a partir do século XVIII, né, e aí, mas a gente fala de um movimento de paralisação no Antigo Egito, né? Então, e uma luta, né, dos embalsamadores para terem melhores condições de trabalho. E eu lembro de falar isso para os alunos, que a greve é uma construção social muito antiga e que ela toma essa expressão na urbanidade, lá no século XVIII, em Paris, mas que ela é um instrumento potente e que deve ser usado quando necessário, né? Eu acho que ela não pode ser usada o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu acho que a greve tem que ser econômica em alguns momentos, mas ela não pode deixar, a gente não pode negar a sua eficiência e a sua durabilidade, já que a gente está falando, se eu não me engano, do século Ramsés III, né? Eu não me lembro mais agora, porque isso é uma disciplina que eu não dou aula há muitos anos, então eu posso estar errando. Eu até tentei aqui achar, porque veio a lembrança, tentei achar, mas não consegui. E aí, mas a gente pensar isso. Agora, tem uma questão que o Neto falou e que você falou de 2013, e que é uma coisa que tem mexido comigo, né? Que a gente trabalha, né, a questão do horizonte de expectativa. Quando a gente tem uma questão na juventude atual que eu observo muito, eu tenho um filho adolescente, né, que vai fazer 14 anos daqui a um mês, que o horizonte de expectativa dessa juventude, adolescente e adulto jovem, ele é muito nebuloso, ele às vezes não existe como algo concreto, você não tem a aposentadoria como algo esperado, a educação não te garante emprego, então é uma geração muito movida pela falta de esperança. E aí o horizonte de expectativa é algo que não existe, né? Não existe um futuro viável. Na realidade, você tem um presente angustiante, e aí, porque o futuro ele não tem, de fato, uma perspectiva de materialidade. E nesse sentido, você olha e eles ficam... eu vejo pelo meu filho adolescente, né, um desespero, né? E aí você tem a frustração nessas entidades, porque essas entidades, os sindicatos, os CEAs, os DCEs, as associações de moradores, associações de pais e mestres, inclusive os espaços, né, de luta que congregam a coletividade, ele tem que ter no seu horizonte uma perspectiva de uma construção de um futuro melhor. Se eles não acreditam que esse futuro é possível e que o que é possível é só o imediato, você vai ter um esfacelamento dessas estruturas tradicionalmente construídas que têm a sua marca inicial e fortalecimento na modernidade. Se eles não acreditam na construção de um futuro, você não vai ter um CA
de luta coletiva. Vai ter um CA muito próximo ao que o Neto falou. Vai ter um CA para resolver problemas imediatos. O professor que não deu prova, o sistema que está fora do ar, o RU que fechou hoje, ou a comida que não tem comida vegana, e assim por diante. Você vai pensar nessa questão imediata, que não é, e não estou dizendo que não é importante, né? Se você tem uma parcela de alunos que são veganos, eu acho que o RU tem que discutir vegano, né? Se você tem uma parte dos alunos que tem intolerância à lactose, você tem que discutir o R1, café da manhã, que tenha algo que não seja só leite, ou que tenha leite que não tenha lactose, né? Eu acho que essas questões pequenas e diárias, elas são importantes, mas elas não são as únicas questões, né? Mas quando você não tem uma expectativa de fato de um futuro que pode ser alterado, as lutas elas passam a ser só as lutas da sobrevivência. E aí aquilo que é sobrevivência pode parecer banal, né? Mas é o que move. E aí o CA e os DCEs vão pensar nessas questões miudinhas, porque as grandes questões elas estão tão ausentes dessa juventude, porque essa juventude está tão alijada de expectativa de futuro que às vezes ela não luta. E eu tenho um problema com as manifestações de 2013. João, eu vou dizer para você, eu não fui a nenhuma delas. E eu sou uma pessoa que fui para a rua, fui por fora colo, sabe? Sou geração cara pintada. Então a gente vai para as ruas, né? Pintei o rosto, participei dos grandes movimentos, participei da Direta Já, estava no ensino médio na Direta Já, né? Então isso é uma questão assim. Em 2013 eu achei tudo muito estranho. E eu fiquei observando, e só observando, né? E hoje em dia eu costumo dizer que foi bom eu só observar. Porque mesmo não é por 20, eu acho que era 20 centavos, não é somente por 20 centavos, mas o que ela cresceu um movimento exatamente disso que eu estou falando, dessa falta de horizonte de expectativa. Não era só por 20 centavos, mas era por 20 centavos. Então, era uma coisa imediata, sem bandeiras maiores e sem lutas maiores, né? E isso gera o que a gente tem visto hoje, uma desmobilização, né? Porque se você não tem uma esperança de crescimento e de uma mudança possível, se você não acredita que ao final do trabalho árduo que você vai ter, você vai se aposentar, que você vai poder, ao final de um ano árduo, você vai poder, no seu final de semana, sentar na beira da praia, bem carioca isso, né? O exemplo é muito carioca. Sentar na beira da praia, tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja gelada, que você só pensa que você quer que chegue sábado para poder dormir porque teu corpo está exausto. Que esperança você tem na luta? A gente tem que... E aí, uma expressão que está muito usual hoje em dia, né? Motivar corações e mentes, né? A gente tem que motivar corações e mentes para acreditar que um futuro ele pode acontecer e pode crescer. Senão a gente vai ver, sim, um crescimento cada vez mais forte da extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela cresce, né? Ela cresce exatamente na ausência de esperança. O nazifascismo cresceu na ausência de esperança, entendeu? A gente tem essa ausência de esperança, ela faz com que as pessoas optem por um embrutecimento, porque, de fato, não tem muitas coisas, não existe uma conquista real, não existe uma cerveja no final de semana na praia, molhando o pezinho na água, não existe um final de semana com o namorado, só existe o cansaço e o esgotamento de uma labuta sem fim, que é muito semelhante ao processo escravocrata. Então, a gente precisa criar nesses corações esperança, né? Nos corações e mentes, uma esperança para um futuro real, né? E uma construção real. E aí o crescimento da extrema-direita é o crescimento da ausência da esperança, né? Então, a gente vai ter que ser mais imbuído de Paulo Freire e, de fato, esperançar, né? Construir mais possibilidades de futuro. E eu acho que a greve
em algum momento, mesmo eu tendo ficado muito abalada com ela, eu compreendo que ela produziu na gente uma esperança para a luta e na modificação, né? E aí a gente vai ter que lutar muito, porque a gente precisa que a universidade, a gente não precisa só que ela sobreviva, a gente precisa que ela exista, porque ela, de fato, ela pode transformar uma sociedade e pode construir um futuro melhor para o nosso Brasil, né? E para os nossos jovens e adolescentes que vão estar nas nossas salas de aula em breve. Obrigado, Patrícia. Agora pergunto novamente se teríamos mais uma pergunta, né? Se alguém gostaria de aproveitar, de fazer alguma pergunta, uma colocação. Como ninguém se manifestou, né, justamente, né, no formato de pergunta, então vamos para as considerações finais. Começo pelo professor Marcos, por gentileza. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, um prazer conhecê-los, e é um prazer conhecê-los durante a greve. É muito significativo isso. Eu acho bastante significativo. Então, quero agradecer a você, João, pelo convite, a Patrícia pelas colocações, aqui a Dani e a Vitória, as intérpretes de Libras, a todos e todas que puderam estar presentes. Tivemos alguns colegas aqui da UFSCar, alguns precisaram sair. Essa questão que a gente precisou fazer aqui no Google Meet talvez tenha também influenciado algumas pessoas que talvez tiveram dificuldade, mas, enfim, eu acho que o debate foi muito interessante. Acho que o formato de bate-papo é legal, é menos formal, não é? E eu queria dizer, em considerações finais, o seguinte: eu, assim, eu não gosto muito dessas autodefinições, mas só para a gente se posicionar aqui, como um materialista histórico dialético, eu acredito muito que a materialidade dos fenômenos, elas potencializam as ações, né? Quer dizer, é verdade que aquelas manifestações de 2013 passaram a usar a expressão da Patrícia, estranhas em determinado momento. Mas também eu acho que era necessário, talvez não possível, não sei, mas talvez necessário uma disputa também daquelas consciências, porque eu me lembro de ter ido em manifestações aqui na Paulista que a palavra era sem partido, sem partido, sem partido. E essa coisa meio, né, a gente via em filme, né, sobre fascismo, a Alemanha nazista, um pouco essa lógica. E as contradições da sociedade, elas estão colocadas. É um sistema que não consegue, o sistema do capital não consegue viver sem as contradições, é uma sociedade desigual, e a desigualdade é sua marca. Então, a potencialidade de luta está sempre colocada, né? Porque o princípio de opressão está colocado. Agora, questões subjetivas e principalmente ideológicas, elas estão aí também, né? As redes sociais, a influência grande do setor evangélico, vamos dizer assim, que tem produzido também, né, verdades que não são necessariamente aquelas que os fenômenos desvelados nos apresentam. Então, a greve, ela ganha um significado muito importante por conta disso. Eu acho que a nossa greve ela é fundamental por conta disso, para demonstrar. Não, a universidade pública não produz balbúrdia, ela produz conhecimento, ela produz o potencial de crescimento humano nas pessoas, ela produz pesquisas, ela ajuda a sociedade a ser mais solidária, ser mais acolhedora, ela ajuda a governos a governarem, né? Eu sou geógrafo, e uma nota que saiu da Associação de Geógrafos Brasileiros, seção Porto Alegre, dizia: a geografia tem muito a contribuir para essa discussão desse desastre que aconteceu.
Aliás, está contribuindo há bastante tempo. Não tem sido ouvida, mas está contribuindo, né? Então, a ideia, vamos dizer assim, da greve como uma construção coletiva, como um debate coletivo, quando alça a condição, né, inclusive da grande mídia, eu acho que é um aspecto extremamente positivo para nós. Hoje, eu vou repetir, os estudantes da UFSCar, na reunião no campus que eu trabalho, disseram hoje, é um saldo positivo, a gente está, né, eles caracterizaram o movimento estudantil com um pouco de crise, mas que agora encontrou uma unidade nova. E os organismos de luta. Eu concordo com a Patrícia também que, para muita gente, sindicato, partido, CA, o mundo mudou, um pouco esse discurso. Na verdade, é um discurso meio ideologizado. O mundo pode ter mudado, mas a opressão continua. Então, a necessidade e a importância desses organismos continua. E acho que nós, o movimento sindical, temos essa tarefa de seguir, de apoiar os movimentos estudantis nas universidades, apoiar o movimento sindical dos tais e construir junto, né? Eu acho que discussões como essa que fizemos aqui também estão nessa linha de construção de consciências. Eu fico muito feliz por poder ter participado e espero que a gente mantenha contato aí ao longo da greve e depois dela também, né? Como uma rede pública federal de ensino que somos. É isso. Obrigado. Boa noite para vocês. Patrícia, por favor. Oi, João e Marcos. Foi um prazer estar com vocês, com a Dani e com a Vitória, né? Ou é Viviane, desculpa, eu sou muito ruim de nome, eu acho que é Vitória. A Dani e a Vitória aqui com a gente, as intérpretes. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu não sei se se eu ajudei muito no debate, porque eu optei por uma linha mais intimista de reflexão, porque é o momento exato que eu estou vivendo, eu estou nesse momento de reflexão intimista do significado dessas construções, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa greve ela teve um potencial muito interessante de agregação, né? Ela agregou muita gente, né? Tanto é que a gente teve mais 62, se não me engano, universidades em greve, isso é um número considerável, bem considerável, das universidades federais. Eu acho que isso é importante a gente reafirmar que ela foi um momento de aglutinação e de luta, então acho que isso me deu esperança no futuro, e ao mesmo tempo eu fiquei um pouco reflexiva, né? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito na luta, eu acredito que, principalmente nas lutas coletivas, eu acho que isso é importante. E quando a gente retornar, né, para as nossas salas de aula, eu espero que a gente consiga dialogar com os nossos alunos, né, para que eles compreendam que essa luta não é uma luta dos professores, dos técnicos administrativos, ou dos alunos do CEAS e dos DCEs, mas é uma luta, é uma atividade, né, e uma luta de todos, né? A universidade, ela precisa existir, ela precisa resistir, e eu acredito muito nela como potencial de transformação da nossa sociedade, né? E eu continuo acreditando nela. Eu espero ficar animada até o final, né? Eu estou perto desse final, faltam só 3 anos e meio para me aposentar, mas eu acredito nesse potencial social, né? Das lutas coletivas e do fortalecimento dos nossos encontros. Então, agradeço novamente ao João, foi um prazer, Marcos, conhecer você. Eu conheço algumas pessoas da UFSCar, tive o prazer de conviver, inclusive, no CNG, com o presidente de vocês, e assim por diante, é importante. E João, que é um nosso colega jovem no departamento, eu sou velha do departamento, mas ele é jovem, é um prazer estar dividindo esse momento, mesmo que online, contigo, querido, que a gente consiga potencializar as nossas lutas e fortalecer a nossa universidade. Um beijão para todos vocês. Um abraço. Diante de tudo que foi falado, né, é importante, então, primeiro comunicar que essa transmissão ficará
está sendo gravada e ela será transmitida, postada depois no canal da imprensa da própria turma, né? Então, depois vocês convidem seus colegas, ou vocês mesmos podem assistir e compreender um pouco mais a situação, né? Então, vai ficar aí justamente como um registro, como memória desse debate. Um debate que central, que há pessoas interessadas que querem compreender, entendem a relevância, que estão preocupados com o cenário atual, com as forças políticas, né? E entendendo que todo o processo que a gente passe é luta, é debate, e é marcado por angústias também nesses processos, né? E resoluções, né? Então, gostaria de dizer também, em outro comunicado, que temos uma lista de presença que foi compartilhada no chat, que é justamente a lista de presença para quem desejar a certificação, tá bom? Então, agradeço muito ao professor Marcos pelo tempo, pelas palavras, né, reitero aqui que ele aceitou de prontidão, é muito bom conhecer um professor, e, né, pela primeira vez a gente está junto numa atividade, e isso é muito bom a gente poder conhecer as pessoas e trocar, e saber que temos diferentes companheiros em diferentes lugares que estão resistindo e debatendo esse assunto e garantindo que aquilo que é de todos, né? A universidade pública é para todos e todas, então a gente precisa, a gente está lutando para todos, para que essa universidade continue existindo, e para que ela, sim, tenha suas melhorias, mas muito passa pelo investimento que é necessário, né? Então, a recomposição salarial, a recomposição do orçamento da universidade pública, é importante que todos fiquem cientes que ela não atende aquilo que o movimento, principalmente a ANDES, né, ANDES, né, que é o Movimento Sindical Nacional dos Docentes, não atende aquilo que é necessário. Seria necessário 2,5 bilhões de reais. O governo só ofereceu, no máximo, um teto de 700 milhões. Então, assim, é muito dinheiro que necessitaria, só foi conseguido uma parte, pelo menos, né? Então, assim, é justamente a gente compreender que a luta não termina aqui, e que ela continua e continuará na medida que a gente tiver consciência dos nossos direitos e justamente das garantias. Agradeço a Patrícia, né, né, pela presença, pela partilha, ter um tempo dedicado dentro da sua rotina também junto conosco, né? Eu aprendo muito com a professora Patrícia no departamento de Educação e Sociedade, né? É uma colega que a gente estima bastante, pelo menos eu gosto muito de estar com ela, e ela sempre foi muito atuante desde quando eu entrei, e já falou né, e já convidou a gente a participar do sindicato, e que a gente tivesse integrado ao movimento, né? Agradeço a Dur, no geral, né, pela possibilidade de a gente realizar essa atividade de greve. Agradeço também a Gabriela, que está no apoio técnico, que fez todos os esforços possíveis para que essa transmissão fosse feita em tempo real no YouTube. Infelizmente não deu certo, mas a gente já, com a agenda, com a presença dos nossos convidados, optamos pela realização. Agradeço aos intérpretes que estão aqui conosco, que é a Dani e a Vitória, que fazem parte da Comissão de Libras da Universidade. Muito obrigado pela presença. E reitero os meus agradecimentos à Comissão de Libras, na pessoa de Elisa Lippe, né, que é a professora também do curso de Educação Especial, que também disponibilizou as intérpretes para essa atividade de greve, para que a gente também, porque nós temos muitos alunos surdos na Universidade Rural, então é muito importante que eles também estejam cientes, porque toda vez a gente esquece que existem pessoas com deficiência, existem pessoas que também precisam conhecer um pouco mais desse debate, e nesse sentido, principalmente as pessoas surdas não têm conhecimento daquilo que perpassa.
Então, é fundamental a interpretação e agradeço muito de coração pelo trabalho prestado, né? E agradeço a todos que estão presentes, e acho que muito obrigado por vocês estarem conosco, não terem desistido, e estarem com a gente acompanhando essa transmissão, tá bom? Então, desejo uma boa noite a todos, a todas, e nos veremos em breve. Até logo.